Olá, amigos do canal NEP Paulo de Tarso, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa querida série Saúde em Espírito. Fiquem conosco, que vocês se sintam muito à vontade nessa nossa conversa, nessa singela reflexão de hoje, e que aquele nosso amado Mestre Jesus, nosso Cristo, possa estar sempre conosco na nossa jornada, nas nossas reflexões e, sobretudo, em nosso coração. Então, hoje falaremos, a pedido de um grande amigo, sobre um tema muito importante nos dias de hoje, que é o da obsessão e da sua relação com a loucura. Lembrando que é um tema muito grave, que acomete milhares de espíritos encarnados aqui na Terra e desencarnados, visto que estamos num planeta, num orbe ainda de expiações e provas, e é muito característico desse nosso estágio evolutivo ainda, essa questão da obsessão. Como é um tema muito amplo, muito complexo, existe uma produção de obras, de livros, de expositores que falam sobre o tema, desde Kardec até os dias de hoje. Então é um tema bastante estudado, bastante comentado, e que seria muita pretensão querer esgotar esse tema em alguns minutos. Então, para a gente poder explorar isso um pouco mais, eu optei por fazer esse episódio em duas partes. A primeira parte hoje falando um pouco mais dos conceitos, uma abordagem um pouco mais geral, e daqui a 15 dias, no próximo episódio, a segunda parte, em que a gente vai tentar utilizar alguns exemplos dentro da literatura espírita para a gente poder elucidar e dar mais cor a esse tema. Então, fiquem todos com Deus, boas reflexões a todos nós. Nas minhas singelas reflexões, eu vou utilizar muito hoje o Emmanuel, que é um grande benfeitor de todos nós. E ele tem um livro, que eu já citei algumas vezes, muito interessante, que se chama Pensamento e Vida. E lá ele tem um capítulo que ele fala só sobre obsessão. É um capítulo curtinho, mas extremamente denso em conteúdo, em significado e em aprendizado. E eu gosto muito da definição que Emmanuel dá para a obsessão. E eu vou utilizar ela para a gente desdobrar um pouco dos conceitos que a gente vai elaborar aqui hoje. Então, para Emmanuel, ele considera assim, entre aspas, considerando mediunidade como sintonia, a obsessão é um equilíbrio de forças inferiores que se retroalimentam, que se retratam entre si. Mais ou menos nessas linhas, de uma maneira geral, é isso que o Emmanuel define como obsessão. Então é interessante a gente primeiro entrar na questão do sintonia. Afinal, o que é sintonia? O que a gente consegue compreender um pouco mais hoje do ponto espírita? Que palavra é essa? Que conceitos que isso traz? A gente ouve falar tanto em sintonia. Nossa, eu preciso elevar minha sintonia. Vou ler um livro para poder elevar minha sintonia. Ou então, existem páginas de divulgação que divulgam o espiritismo. Por exemplo, a Sintonia Moral, que é uma bela página. Divulgação utiliza o termo sintonia. Então, o porquê que para nós, então, a sintonia é algo tão importante? Eu me recordei de algumas passagens que o Evangelho traz nos ensinamentos do Mestre, em que ele diz assim, batei na porta e ela se abrirá, né? Buscai e achareis. Então existem, é lógico, uma série de significados simbólicos, espirituais, que a gente pode descortinar desses versículos, né? Mas a gente também pode pensar isso como uma questão da lei da afinidade, né? A lei da sintonia. Então, a tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu emito, tudo aquilo que eu vibro, eu passo a me identificar, a me conectar em tudo naquilo no universo que vibra, que emite naquela mesma faixa vibratória, naquela mesma sintonia. Então, se eu bato em determinada porta vibratória, aquela porta vibratória vai se abrir para mim. Se eu busco determinada faixa de sintonia, aquela faixa de sintonia vai se abrir para mim. Então é possível sim compreender esses versículos com esse olhar também. Então é como se fosse
uma lei em que Jesus nos dissesse que tudo aquilo que nós somos, nós reverberamos, nós repercutimos e passamos então a nos afinizar com tudo aquilo que é similar a nós, em sentimentos, em pensamentos, na questão daquilo que chamamos de sintonia. E é claro que essa sintonia, ela se dá de mente para mente. Então não é necessário que haja um corpo físico, que haja um aparelho orgânico, cérebro, por exemplo, para que haja isso. Então é possível que haja sintonia de mentes desencarnadas, espíritos, ou encarnados para desencarnados, ou de encarnado para encarnado. Não havendo necessariamente, ou seja, é dispensável o corpo físico para que haja esse processo de sintonia, de interação. E outra questão também para a gente poder falar da sintonia, que o Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 32, tem uma mensagem intitulada Cadáveres, em que ela é muito interessante. Então, Emmanuel comenta o seguinte versículo de Mateus, capítulo 24, versículo 28, em que Emmanuel comenta o seguinte versículo, entre aspas: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, fecha aspas. É claro que o Emmanuel tem uma maestria em poder fazer uma interpretação simbólica, espiritual dos textos evangélicos. Então ele nos traz ele nos mostra essa habilidade, essa competência de tirar o espírito da letra, de tentar tirar as camadas, as essências espirituais do texto evangélico. E aqui não é diferente disso. Então Emmanuel, ele usa essa questão como uma metáfora, ele interpreta, a passagem do mestre com uma metáfora, um profundo simbolismo espiritual muito bonito, e que tem a ver com aquilo que a gente está falando de sintonia e obsessão. Como assim? Por exemplo, o beija-flor, ele vai se alimentar do quê? Do néctar da flor, né? Então, um padrão, se você busca um padrão vibratório mais alto, você vai atrair necessariamente sintonias espirituais mais elevadas. Aqui no caso, se tem um corpo em decomposição, em putrefação, que emite um odor, exala uma aparência, um aspecto, um odor desagradável, que tipo de animais você vai atrair? Corvos, que vão se alimentar do quê? Daquele tipo de alimento, que é uma carne em decomposição. Mas o que isso tem a ver com sintonia? Tem tudo. Do ponto de vista espiritual, isso ocorre da mesma forma. Então, o Emmanuel fala que dentro de nós, se nós alimentarmos e mantermos cadáveres, como assim cadáveres? Tudo aquilo que em nós está morto espiritualmente. Uma culpa, um processo de ódio, de vingança, monoteísmos, idolatrar bezerros de ouro, qualquer tipo de idolatria, enfim, todos aqueles vícios que nós já conhecemos, todas as formas, tudo aquilo que espiritualmente for morto em nós pode ser considerado um cadáver. E se nós mantermos isso dentro de nós, sem limpar, sem fazer essa higiene, essa ambiência espiritual interior, a gente vai estar atraindo, abrindo portas de sintonia para que haja uma influência externa, aqui pode se dar também um processo obsessivo, por uma questão simplesmente de afinidade, de sintonia. Então, o que acontece na grande maioria das vezes é que nós culpamos, nós projetamos a responsabilidade e a culpa sempre em terceiros, né? Então, quem sofre um assédio, por exemplo, é muito comum a nossa reação ser de eu estou sendo perseguido, eu estou tendo dificuldades, estou tendo um assédio espiritual. E por mais que mesmo que isso ocorra, sempre existe uma corresponsabilidade nossa. Por quê? Porque não existe, que nem o Emmanuel também fala, não existe uma obsessão unilateral. É sempre uma via de duas mãos. Porque o próprio Emmanuel comenta na definição que é um processo de equilíbrio de forças inferiores. Ou seja, um retroalimenta o outro por uma questão de sintonia. Então, se eu procuro, se eu desejo tentar de alguma forma evitar ou até me desfazer desse tipo de influência, antes de tudo eu preciso o quê? Limpar os cadáveres que existem em mim. Ou seja, elevar meu padrão vibratório. Eu preciso limpar toda a sujeira espiritual que existe em mim e então não haverão mais abutres, não haverão mais águias que vão se alimentar
desse meu lixo, desse minha decomposição espiritual. É lógico que eu estou falando do ponto de vista metafórico, simbólico. Então, é simplesmente uma questão de afinidade, de sintonia espiritual mesmo. É claro que sempre existe, então, em todo tipo de processo obsessivo, uma corresponsabilidade, né? É difícil a gente apontar o dedo e falar que muitas vezes é o obsessor, enfim, porque muitas vezes nós, ou aqueles que estão sofrendo um assédio, estão sendo perseguidos do ponto de vista espiritual nesse sentido, muitas vezes, num passado remoto, tiveram dívidas ou então processos de culpa. E é lógico que isso não é uma regra, mas isso é muito comum. Então, é importante a gente talvez não ter uma interpretação muitas vezes tendenciosa, simplista, e enxergar que existe um equilíbrio dessas forças, como o Emmanuel nos coloca. Então, de alguma forma, para que haja o processo obsessivo, é preciso que ambas as partes, tanto o obsessor quanto o obsediado, mantenham esse equilíbrio de forças, né? Mesmo que isso seja de uma forma semiconsciente ou até inconsciente, em que vira um circuito vivo, em que o obsessor influencia o obsediado e o obsediado retroalimenta essas forças no obsessor, em um circuito de ação e reação que o Emmanuel nos coloca, de retroalimentação. Tá, mas como isso se dá? Isso acontece de um dia para o outro? Não necessariamente. Geralmente ele é feito de uma forma muito insidiosa, sutil e paulatina. Tanto é que o Cristo sempre nos orientou a questão da vigilância e da oração, porque todos nós, se nós descuidarmos da nossa sintonia, estaremos sim sujeitos a um processo de influenciação, independentemente da religião, independentemente do nível intelectual, independentemente da cultura, porque isso se dá do ponto de vista vibratório e da essência do espírito, e não das máscaras, das aparências exteriores. Bom, só para trazer um trechinho aqui da mensagem do Emmanuel, que está lá no Pensamento e Vida, que a gente conversou sobre obsessão, entre aspas, o Emmanuel diz o seguinte: hoje é um pingo de sombra. Ou seja, a obsessão nunca começa de uma maneira muito visível, muito óbvia, porque, obviamente, que você vai perceber e você vai tentar se desfazer disso. Então, é um pingo, é um pensamento sutil, um pensamento oculto, rasteiro, sorrateiro, que surge ali como uma influência. E muitas vezes nós, dormindo na carne, né, na questão da vigilância, não percebemos essa influência. Então, Emmanuel prossegue. Amanhã linha firme, ou seja, aí depois isso se consolida, aumenta, vira uma linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, ou seja, pingo de sombra, linha firme, painel. Ou seja, há um crescimento, há um progresso, ou seja, há uma tendência para que, caso esse processo não seja interrompido por uma das partes ou pelas duas, existe esse agravamento. E o Emmanuel está se falando aqui do painel mental. E depois ele coloca, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Ou seja, num processo já instalado, mais definitivo, existe um aprisionamento mental, existe uma difícil situação em que muitas vezes alguns espíritos ficam até subjugados, né, nos processos mais graves de obsessão. Então, queremos destacar duas questões. É gradual, nunca ocorre de maneira súbita, e ocorre de maneira silenciosa, muitas vezes quase imperceptível, muito sutil. Então, por isso que é fundamental a questão de mantermos elevação do nosso padrão vibratório através da prática do bem, do amor, da reforma íntima, da prece, enfim, de tudo aquilo que realmente nos eleve, né, para que essa sintonia seja cada vez mais difícil essa influenciação seja cada vez mais difícil de acontecer. É claro que nós estamos sujeitos a ela porque ainda somos muito imperfeitos. Mas esse processo de autocura mesmo, nesse sentido mais amplo, de certa forma, dificulta essa influência. Lembrei-me agora de uma frase de André Luiz, não me recordo o livro, nem a mensagem, mas que André Luiz diz o seguinte: se você quer saber quais são as suas companhias espirituais, é
é só você prestar atenção nos seus pensamentos. E isso diz tudo, né? Aquilo, o pensamento no sentido, como Emmanuel diz, não apenas de raciocínio, mas como aquilo que a nossa essência, no sentido do sentimento também, aquilo que nós emitimos, aquilo que nós somos em essência, define quais são as nossas companhias espirituais, que é exatamente o que falamos aqui agora há pouco sobre a lei de afinidade, a lei de sintonia. E qual que é a relação com a loucura? Que pontos de conexão que nós podemos tecer em relação à loucura? Onde isso se cruza? O Emmanuel foi perguntado sobre a questão de loucura e obsessão, lá no livro Plantão de Respostas, cujo título da mensagem é Loucura e Obsessão, e de uma linha geral perguntaram assim para Emmanuel: Emmanuel, como que eu diferencio um surto psicótico, ou seja, uma loucura, entre aspas, biológica, tradicional, entre aspas, de um processo obsessivo? E se é possível diferenciar, quais são os sintomas que vão permitir com que eu diferencie isso? Então, em linhas gerais, perguntaram para Emmanuel: como que eu vou saber se é algo espiritual ou não? Então, Emmanuel tem uma resposta muito interessante que dá para serem elaboradas uma série de reflexões. Primeiro ponto que Emmanuel responde, ele fala que isso são aspectos muito próximos. Ou seja, é difícil diferenciar de pronto, né, uma coisa da outra. E que geralmente, a grosso modo, é quase impossível. E que com o tempo, com o segmento clínico e espiritual, com o passar do tempo, é possível às vezes diferenciar um do outro com muita cautela, enfim. E Emmanuel também coloca que geralmente, quando é um processo obsessivo, ou seja, tem uma raiz espiritual, uma etiologia, uma causa espiritual, geralmente o enfermo, o obsediado, ele melhora quando começa a haver um tratamento de passes, de oração, enfim, até do processo de desobsessão. Mas e que num primeiro momento, isso é muito difícil de diferenciar. E eu gostaria de deixar uma ressalva aqui, para a gente poder, talvez, refletir em evitar dois extremos que podem ser prejudiciais para aqueles que nós possamos vir auxiliar. Um deles, né, de um extremo, seria aquele paciente com desequilíbrio mental, loucura, né, do ponto de vista genérico, chega na casa espírita e geralmente ele é intitulado como processo obsessivo, né, e passa a receber o tratamento espiritual. O que acontece realmente na grande maioria das vezes. No entanto, isso não é uma regra. Existem muitos indivíduos que têm transtornos mentais, orgânicos, psicoses, enfim, e que não necessariamente existe uma causa espiritual direta. Então, muitas vezes esses indivíduos, né, eles perdem a oportunidade de receber um tratamento médico adequado. Por isso que é importante sempre o médico ter um acompanhamento médico também, e não apenas, né, levar tudo apenas para um lado espiritual em todos os casos. Mas nada impede que haja, então, um acompanhamento das duas perspectivas, tanto médica quanto espiritual. E, de outro lado, também ocorre um extremismo que pode ser prejudicial, e ocorre muitas vezes também, em que o próprio Emmanuel coloca nessa resposta. Em que muitos daqueles que são considerados loucos, que estão internados, que têm os seus diagnósticos específicos, que recebem tratamento para suas psicoses, seus transtornos, muitos deles estão nesse estado por um processo obsessivo, devido a débitos no passado, em que muitas vezes esses espíritos, talvez de uma maneira ainda infeliz, né, no processo de se auto-intitularem justiceiros, eles buscam muitas das vezes munidos ainda pelo ódio, ainda pela raiva, eles buscam cobrar essa dívida de nós, que erramos muitas vezes lá no pretérito. Então, muitos dos transtornos muitos dos transtornos que a gente pode chamar mentais, de loucura,
são, sim, causados por uma origem espiritual. E aí, muitas vezes, os médicos, né, que desconhecem a realidade do espírito podem não conseguir ter um tratamento mais eficaz, porque não está indo na causa do problema, mas apenas na questão da consequência da superfície. Então, nem um lado, nem um extremo, nem o outro. Nem achar que todo transtorno mental, desequilíbrio mental, não existe nenhum tipo de influência espiritual, o que isso também é um erro. E também não acreditar que todo aquele indivíduo, irmão, em desequilíbrio, em sofrimento, que chega na casa espírita, necessariamente tem um processo obsessivo junto. Então, é preciso muito bom senso, muita cautela, cada caso é um caso, para que a gente possa, munidos de todos os recursos possíveis, auxiliar esses irmãos em desequilíbrio da melhor forma possível, sejam com os recursos que estiverem à nossa disposição. E para nós, sobretudo do Espiritismo, com a questão da prece, da oração, da água frutificada, do passe, e se, porventura, for o caso do tratamento da desobsessão. E o processo obsessivo, né, tem vários tipos e graus, então não necessariamente toda obsessão gera loucura, mas os graus mais avançados, mais complexos, pode sim gerar aquilo que nós chamamos de loucura num processo de subjugação. Então, meus queridos amigos, fiquem com Deus, um grande abraço no coração de cada um de vocês, e no próximo episódio, daqui a 15 dias, nós iremos dar um pouco mais de cor a essa reflexão, pegando alguns exemplos dos inúmeros que existem, né, na literatura espírita, para a gente elucidar um pouco essa questão da obsessão e da loucura. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.